Tem dia que eu abro a geladeira e vejo um monte de legume parado lá. Um pedaço de abobrinha, um restinho de cenoura, metade de uma berinjela e fico pensando no que fazer com isso. E foi assim que eu comecei a fazer desse jeito aqui, juntando tudo e levando para a Air Fryer. Então hoje eu vou fazer uns legumes assim, bem simples, sem complicação e que resolve rápido. Eu já deixei tudo picado. Fui aproveitando o que tinha. Tem um pouco de cada coisa. Berinjela, cenoura, abobrinha, batata, batata doce, chuchu e abóbora. Eu gosto de fazer assim misturado, porque cada um fica de um jeito. Alguns mais macios, outros mais douradinhos, e isso deixa o prato bem mais interessante. E não precisa seguir exatamente isso. É mais uma base. Você olha o que tem aí e monta do seu jeito. Outra coisa que eu sempre faço é já pensar no próximo dia, porque isso aqui rende bastante. Então eu separo uma parte e guardo, ou até congelo. Depois facilita muito, porque já está tudo pronto. É só temperar e levar para a Air Fryer. Agora eu vou dar uma temperada, bem simples. Sal, pimenta do reino, páprica, orégano e um temperinho de legumes. Não tem segredo aqui, é mais no gosto mesmo. O azeite eu coloco uma quantidade boa, porque ajuda a dar sabor e também ajuda a dourar. Agora eu vou mexendo com calma, só para envolver tudo e deixar bem distribuído. Só aqui já começa a dar vontade, pelo cheiro. Agora eu levo para a Air Fryer. Prefiro deixar mais espalhado para dourar melhor. Deixo ali uns 20 minutos mais ou menos. E no meio do tempo dou uma mexida, para assar por igual. E olha como fica depois. Bem douradinho, com outra cara e bem mais apetitoso. Você pode comer assim mesmo, que já fica ótimo. Mas se quiser dar um toque a mais, um pouquinho de queijo por cima faz diferença. Mussarela ou parmesão derrete e dá mais sabor ainda. É simples, mas resolve muito bem, principalmente no dia a dia, quando a gente quer algo mais leve, sem precisar inventar muito. Eu demorei para descobrir isso aqui, e depois disso, nunca mais errei batata doce na Air Fryer. Porque não é só cortar e jogar lá dentro. Tem um detalhe simples que muda completamente o resultado, e quase ninguém faz. Então vamos começar. Primeiro eu vou lavar bem as batatas. Como a gente vai usar com casca, essa parte é importante. Então vale dar uma caprichada. Se tiver algum pontinho com terra, dá uma limpadinha melhor. Pode até usar uma escovinha se quiser. Depois eu enxago bem e já deixo prontas para cortar. Agora vem uma das partes mais importantes, que é o corte. Eu vou cortar em fatias bem fininhas. Quanto mais fino, melhor o resultado na Air Fryer. Se você tiver mandolim, ajuda bastante, porque ele deixa tudo com a mesma espessura, e isso faz assar por igual. Agora eu coloco as fatias em uma vasilha e vou acrescentar o azeite. Não precisa colocar muito, é só o suficiente para envolver. Se colocar demais, ela pode ficar pesada e não tão sequinha. Agora eu coloco o sal, e você pode ajustar depois também. Se quiser, dá para colocar outros temperos, como páprica ou um toque de pimenta, mas eu vou manter mais simples. Agora eu levo para a Air Fryer. Eu gosto de não encher muito o cesto, porque o ar precisa circular. Se colocar tudo junto, ela acaba cozinhando. Então, quanto mais espalhado, melhor o resultado. Agora eu ajusto para 160 graus, por cerca de 20 minutos. Agora olha como ficou, bem douradinha, sequinha e leve. Depois que tira da Air Fryer,
ela ainda melhora um pouco, porque vai terminando de secar. Então vale esperar um pouquinho antes de comer. É uma receita simples, mas com esses detalhes muda tudo. Fica muito melhor do que fazer de qualquer jeito, e é uma ótima opção para substituir salgadinho. Se você gostou, já deixa um like para me ajudar e me conta se você já tentou fazer batata doce assim. Abobrinha recheada com frango na Air Fryer. Comece higienizando bem as abobrinhas em água corrente. Essa etapa é importante para qualquer receita com legumes, principalmente quando a ideia é preparar uma abobrinha recheada na Air Fryer de forma prática e saudável. Após lavar, seque com um pano limpo ou papel toalha para facilitar o corte. Corte as pontas e divida cada abobrinha ao meio, no sentido do comprimento, formando o formato de canoa. Com a ajuda de uma colher, retire o miolo com cuidado, criando espaço para o recheio. Esse processo é essencial para uma boa abobrinha com frango desfiado, pois garante que o recheio fique bem acomodado. Reserve todo o miolo retirado, pois ele será aproveitado no preparo e ajuda a deixar o prato mais úmido e saboroso. Caso necessário, pique esse miolo em pedaços menores. Em uma panela, aqueça um fio de azeite e adicione o alho picado. Em seguida, acrescente o frango desfiado e misture bem para incorporar ao alho. Adicione o miolo da abobrinha reservado ao frango e continue mexendo. Essa etapa é importante porque o miolo solta um pouco de água e ajuda a manter o recheio mais suculento, evitando que fique seco durante o preparo na Air Fryer. Tempere com sal, pimenta do reino, páprica e orégano, ajustando de acordo com o seu gosto. Misture bem para que todos os sabores fiquem distribuídos de forma uniforme. Deixe cozinhar por alguns minutos, apenas o suficiente para integrar os ingredientes e reduzir o excesso de líquido. Esse equilíbrio é importante para que a abobrinha recheada na Air Fryer fique com a textura ideal, sem excesso de umidade. Desligue o fogo e adicione o requeijão ao preparo. Misture até obter um recheio cremoso e homogêneo. Essa etapa faz toda a diferença na receita com frango desfiado, pois o requeijão traz cremosidade e deixa o resultado mais suave e agradável. Agora comece a montagem. Pegue as abobrinhas já cortadas e distribua o recheio dentro de cada uma, preenchendo bem toda a cavidade. Pressione levemente com a colher para acomodar melhor. Finalize com uma camada de queijo mussarela por cima, que pode ser ralada ou em fatias, garantindo aquele efeito gratinado típico de receitas na Air Fryer. Disponha as abobrinhas na cesta da Air Fryer, sempre evitando sobrepor para permitir a circulação de ar quente, o que ajuda a deixar tudo mais uniforme. Leve para assar a 200 graus por aproximadamente 15 a 20 minutos. Esse tempo pode variar dependendo do modelo, mas o ideal é que a abobrinha fique macia e o queijo totalmente derretido, com leve dourado na superfície. Durante o preparo, se achar necessário, verifique o ponto para garantir que sua abobrinha recheada na Air Fryer fique perfeita. Quando estiver pronta, retire com cuidado e sirva ainda quente. Essa receita de abobrinha com frango é uma ótima opção para quem busca uma refeição leve, prática e cheia de sabor, além de ser uma excelente alternativa de comida saudável na Air Fryer para o dia a dia. Hoje eu vou fazer uma batata com casca na Air Fryer que fica muito gostosa. Ela fica bem douradinha por fora, macia por dentro e cheia de sabor. É uma daquelas receitas simples que a gente faz rapidinho, mas que todo mundo gosta. Eu vou começar com mais ou menos 4 batatas médias, que dão cerca de 400 gramas. O legal dessa receita é que a gente não precisa descascar. As minhas já estão lavadas, mas sempre vale dar uma conferida antes. Se tiver alguma parte da casca que esteja feia, é só tirar com a faca. Agora eu vou cortar as batatas. Como eu falei, não precisa descascar. A casca ajuda até a dar mais textura quando a batata assa.
eu vou cortar em cubos. Não precisa ser perfeito, mas é bom tentar deixar os pedaços mais ou menos do mesmo tamanho, porque assim elas assam por igual. Depois de cortar todas as batatas, eu vou colocar aqui numa travessa. Agora eu vou colocar água até cobrir as batatas e acrescentar um pouco de vinagre. Esse passo é bem simples, mas ajuda a limpar bem as batatas e também melhora a textura depois que elas assam. Agora é só deixar aqui descansando por uns 10 minutos. Passado esse tempo, eu vou escorrer toda essa água. Depois de escorrer, eu volto as batatas para a travessa. Agora vem a parte dos temperos, que é o que vai dar todo o sabor. Eu vou colocar um fio de azeite, páprica, pimenta do reino, orégano e sal a gosto. Se você gostar de tempero mais forte, pode caprichar um pouquinho mais. Agora eu vou misturar bem, mexendo para que todos os pedaços de batata peguem os temperos. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de farinha de trigo. Esse é um truque simples, mas faz diferença. A farinha ajuda a criar uma camada leve que deixa a batata ainda mais crocante quando assa. Agora chegou a hora de levar para a air fryer. Um detalhe importante é não encher muito o cesto. Se colocar muita batata de uma vez, elas acabam cozinhando mais do que dourando. Então o ideal é deixar espaço para o ar circular. Agora eu vou colocar na air fryer a 200 graus. O tempo pode variar um pouco dependendo da air fryer, mas normalmente leva entre 20 e 30 minutos. Durante esse tempo, é bom abrir de vez em quando e mexer as batatas. Assim elas vão dourando por igual. Se no final você achar que precisa, pode ajustar o sal ou colocar mais um fiozinho de azeite. E pronto! As batatas ficam bem douradas por fora, crocantes e muito saborosas, e por dentro ficam macias. É uma receita simples, mas que fica muito boa para acompanhar várias refeições. Eu vi essa ideia esses dias e fiquei com vontade de testar. É um sanduíche feito com milho. E o mais curioso é que ele fica firme, dá até para dobrar. Eu achei interessante, porque é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão diferente. Então resolvi fazer aqui hoje, porque é rápido e leva coisas que normalmente a gente já tem em casa. Eu começo escorrendo bem o milho, deixando sair toda a água. Esse detalhe é importante, porque quanto mais sequinho ele estiver, melhor vai ficar depois. Agora eu coloco aqui na base da air fryer, espalho devagar, formando uma camada. Vou ajeitando com a colher, puxando para as laterais, deixando tudo mais ou menos na mesma altura. É curioso, porque olhando assim, ainda parece só milho, mas daqui a pouco ele muda completamente. Agora eu começo com os temperos. Um pouco de sal, só para realçar o sabor. Um pouquinho de páprica, que dá uma cor bonita e um sabor bem suave. Pimenta do reino, bem de leve. E um pouco de orégano, que combina muito bem com queijo. Agora vem o queijo. Eu ralo a mussarela na hora, porque ela derrete melhor. E acrescento um pouco de parmesão também, que dá mais sabor. Eu gosto de espalhar bem, cobrindo praticamente toda a superfície. É isso que vai ajudar a unir tudo e dar aquela textura por cima. Agora é só levar para a air fryer a 180 graus por 15 minutos e deixar fazer o trabalho dela. Não precisa mexer, é só esperar ficar pronta. Enquanto isso, já vou deixando o restante pronto. Agora sim, olha isso! Fica bem dourado por cima e dá para ver que está firme. Vou tirar com cuidado e colocar no prato. É impressionante como muda completamente. Vou deixar esfriar só um pouco, porque assim ele termina de firmar. Enquanto isso, eu corto o tomate em rodelas e o pepino também, bem fininho. Agora que já esfriou um pouco, dá para mexer sem quebrar. Eu começo passando um pouco de maionese por cima. Coloco o tomate, o pepino, algumas folhas de alface e você pode colocar o recheio que quiser aqui. Agora é só dobrar com cuidado e ele fica assim.
Fica firme, não quebra e dá para segurar como um sanduíche mesmo. É uma ideia simples, mas surpreende. Esse tipo de receita acabou entrando na minha rotina justamente pela praticidade. Hoje em dia eu uso a air fryer quase todos os dias, porque resolve muita coisa rápida. Não precisa pré-aquecer forno, não precisa ficar acompanhando e quase não suja nada. Para quem gosta de praticidade no dia a dia, faz muita diferença. Eu vou deixar o modelo que eu uso aqui na descrição, caso você queira ver qual é.